fazer uma matéria no CT Luiz de Carvalho do Grêmio, e o Roger tinha na porta do vestiário um papel em que ele dizia expectativas e compromissos para este ano. Então ele dizia, por exemplo, no ano passado finalizamos a 18 metros de distância. Nesse ano tem que ser a 11, ou seja, dentro da área. Tinha um monte de compromissos. Nesse Fluminense, ele tem o compromisso, ele cobra dos jogadores de ataque 4 ações defensivas por jogo. 2 desarmes e 2 interceptações. O Caio Paulista roubou 8 bolas hoje. E claro que é muito melhor você ter o Kaique, porque o Kaique vai te dar o contra-golpe. Vou fazer uma pergunta para você já. Bom, desculpe te interromper. Tudo bem, você está falando da eficiência tática e da importância tática do Caio Paulista. Valeria, então, colocar o Kaique no lugar do Biel? No segundo tempo, talvez. Foi o que eu disse. Cheguei a dar uma opinião num dado momento do jogo, que eu disse, o Caio Paulista vai cansar. Já que você tem um cara que faz a recomposição, que é importante taticamente, que é um cavalo, que é forte, que vai e vem, desarma 8 bolas, mas do outro lado você tem um menino talentoso. Não, a primeira coisa que ele quer é transformar o Kaique, não para que ele roube 8 bolas por jogo, mas que ele tenha mais participação tática. O Kaique nunca vai fazer tudo que o Caio Paulista vai fazer. Só que o Caio Paulista, que o Kaique pode. O Caio Paulista não vai fazer metade do que o Kaique pode fazer com a bola no pé. Então, o que está se trabalhando é física e taticamente a melhora do Kaique. Ele é muito importante. Agora, aliás, eu falei isso durante a transmissão, o Kaique deu uma declaração muito interessante. O Kaique jogou e foi campeão brasileiro sub-17. E ele fez gol nos 2 jogos finais contra o Atlético Paranaense. E ele fala o seguinte, eu estou estranhando o fato de jogar contra os homens. Ele quer dizer, ele jogava com meninos. Fisicamente, ele está estranhando e é legal que ele reconheça isso. A diferença física de jogar um sub-17 e jogar com os profissionais. Claro. O Cereto, a gente estava destacando aqui a evolução do Fluminense, mudanças que o Roger fez. Tá difícil traçar a evolução do São Paulo pelas muitas mudanças que o Crespo fez, né? Uma hora joga o titular, outra hora joga o reserva. Mas a gente já viu um São Paulo mais efetivo, mais eficiente no começo dessa temporada, né? Não, eu acho que o São Paulo tem uma cara, né, uma cara bem desenhada pelo Crespo, que perde muito no aspecto individual, né, quando algumas peças importantes não jogam, como o Benítez e também o Daniel Alves. Agora, os dois também não jogaram a final do Campeonato Paulista. E apesar de ter sido um jogo muito amarrado contra o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, os 2 jogos foram bem amarrados, muito táticos, né, de muita marcação, mas falando da final, da finalíssima, o primeiro tempo foi muito amarrado e o segundo tempo, aí com as mudanças do Crespo, o São Paulo jogou mais do que o Palmeiras na final. Então, hoje, o São Paulo, em tese, deveria ter jogado mais. Eu não sei o quanto a ressaca do título é porque você chega no pico, né, da adrenalina, você conquista um título paulista e para o São Paulo tinha um peso emocional muito grande conquistar esse título e depois é natural que exista um relaxamento, né, do ser humano isso. E até do ponto de vista físico, do condicionamento físico, é natural também que exista um relaxamento. Não sei se isso interferiu diretamente na questão do desempenho do São Paulo hoje. Agora, que o São Paulo já tem uma cara desenhada que é bem diferente do São Paulo do ano passado, isso eu não tenho a menor dúvida. O São Paulo hoje é um time confiável. É difícil, você fica com a sensação que o São Paulo pode não ganhar, mas dificilmente vai perder. Hoje o São Paulo é um time confiável. Só interromper o nosso bate-papo aqui para trazer uma notícia que pintou agora. O Gabigol está fora do adversário. O adversário compactou. Você tem que fazer o triângulo pelo lado. Trabalhar sempre a superioridade numérica. Se o Reinaldo não pode receber a bola com o Caio Paulista e o Samuel Xavier na sobra. Então encosta o Sara por um lado, aproxima o Pablo, você vai fazer um triângulo para fazer 3 contra 2. A gente vai falar sempre assim, o drible resolve isso. Resolve, mas no espaço de um guardanapo, muito curto, você não vai conseguir. Então você precisa fazer a superioridade numérica. O que o São Paulo tentou? Ele abusou do jogo por dentro. Quando melhorou? Quando o João Rojas abriu mais para o lado e fazia parceria com o Igor Vinícius, e quando depois o Luciano entrou, e o Luciano tem a inteligência de arrastar o zagueiro. E aí ele se aproxima para o lado esquerdo, faz a tabela, sai jogo. O Pablo não sai muito, né? O Pablo ele não consegue sair. O Pablo não tem essa característica de sair igual o Luciano. Jogou com o Pablo no Atlético Paranaense, Grafite? Joguei. Mas nessa época ele jogava pelo lado, né? Jogava ele de um lado e o Nicão do outro. No meio, pô, tinha outro cara lá, pô.
Mas só que às vezes o autor invertia o Ele nível. tem que arrumar um lugar para jogar, né? Aí, Sereto, chegou agora e quer sentar na janelinha. Não dá, né? Que isso. Agora, vem cá, vocês acharam normal, a gente comentou rapidamente na hora dos melhores momentos, a história do pênalti do pessoal fazendo, atrapalhando o Nenê na cobrança de pênalti? Eles podem, Sereto, a regra permite. Sim, mas O Nenê que quis tomar a decisão, o Nenê que já bateu o pênalti do meio campo. Esse é que é o ponto. Mas se começar, se a moda pega, Isso aí não vai ter cobrança de pênalti mais. Porque- Se a moda pega, não vai ter cobrança de porque pênalti. Vai ser não um são- tal de nego fica atrás do outro, na frente do outro. Aí, São Paulo fez tipo uma barreira ali, né? A grande maioria dos jogadores sai da área para bater pênalti. Com a grande Então, maioria mas sai. esse pedacinho de círculo que tem aí Mas o Nenê quer sair do círculo. é justamente para ele poder sair da área. Só que o Nenê quer sair Quer mais? ainda mais. Ele quer Aí- aumentar o tamanho da meia-lua. Aí não dá. Não dá. Fala, Nenê, você não precisa bater a 30 metros da bola, bate um pouco mais na frente. A meia-lua não é para o campo ficar mais bonito. A meia-lua é para demarcar o espaço da marca do pênalti até onde os jogadores têm que ficar distantes. Ele está atrás da meia-lua, ele pode Mas que ficar fica ali. mais bonito, fica. Fica mais bonito. Fica, É. isso é Já verdade. pensou um campo sem É, meia-lua? não É esquisito. consigo nem imaginar. Aliás, ela é um pedaço de um círculo, né? Como se fosse um círculo traçado Exatamente. com a marca do pênalti no meio, né? Exatamente. Isso aí. Você queria mais, só acho Sereto? que vai ser... Você queria que abrisse o corredor? Vai. Não, eu acho que vai vai ser. afastando. Eu acho que vai ser mais um motivo. Vai ser mais um motivo para confusão no futebol brasileiro. Eu não tinha visto isso ainda. Aliás, Para mim foi a primeira vez que eu vi. Não lembro de ter visto algo parecido. o estranho é isso, né, O Sereto? outro assim na cobrança de Mas o Roque Júnior... O estranho é só terem descoberto agora essa razão para confusão, né? Porque O Roque Júnior falou durante a jogador de transmissão... futebol adora um motivo, não é não, Grafite? Adora um motivo O Roque falou uma coisa criar interessante. confusão. O Nenê demorou mais de 2 minutos para bater o pênalti nessa lenga-lenga Mas não do... faz parte também do processo da... Aí ele se desconcentrou, né? Aí Segundo acabou o se voltando Roque, contra ele, né? Ele usa não. isso para desconcentrar Exatamente. o goleiro. E aí... Demorou demais e ele Mas acabou o Nenê batendo é mal. bem franco depois na entrevista, né? Na hora do intervalo ele diz, Miranda foi malandro, ficou ali, eu queria mais espaço, não consegui fazer a paradinha como eu gostaria, e aí... O Nenê converteu 19 pênaltis consecutivos entre 2018 e dezembro de 2020. Aí ele perdeu um pênalti contra o Atlético Paranaense em dezembro. Aí ele tem muita competência para bater pênalti. Hoje, ele próprio admitiu que se desconcentrou. O pênalti, PVC, é o seguinte, enquanto você não bota a bola no chão e se prepara ali é uma coisa, a concentração até ali a partir do momento que você botou a bola ali no chão, deu os passos para trás ali, qualquer atitude que aconteça nesse intervalo até Atrapalha, de bater, atrapalha o batedor. É bem complexa essa situação aí, porque normalmente os jogadores abrem para o cara poder bater, eles ficam ali entre... Na meia-lua ali, mas tem aquele espaço ali. O Miranda foi malandro. Mas obrigado não é, né? Ninguém é obrigado a sair dali. Obrigado não é, mas existe já Aquele código de ética entre os jogadores? Um código de ética ali existe, né? Porque é complicado. Mas cada um, né? Vamos... Uma questão de seria uma questão de cortesia, né? Mas isso falta tanto no futebol brasileiro, né? Não? Ainda mais hoje ainda mais hoje em dia, né? Sem torcedor ali, os bancos Aquela de gritaria reserva, dos né? bancos. Tudo que a gente vê é falta de cortesia, né? Em vários momentos. É complicado. Muito bem. Temos esses trechos da entrevista do Nenê, não temos? Ele falando sobre o pênalti ou uma análise mais geral do jogo? Não, é justamente essa explicação que eu citei aqui. Vamos rodar. É que ficou na minha frente e não deixou eu fazer a minha passada. A responsabilidade minha de não ter feito o gol, mas eu faço a minha passada para poder fazer a minha maneira de bater, né? Que é a paradinha. E ele foi inteligente, falou que não podia que ele podia me atrapalhar fora da área. O juiz foi na dele, foi inteligente na hora, quis fazer uma pressão e acabei perdendo a passada e não consegui fazer a parada e olhar para o goleiro, que é a maneira que eu bato. O Volpe foi bem, tá ali inclusive. Infelizmente acontece, faz parte e vamos para o segundo tempo tentar fazer o gol. E isso aí foi depois de uma conversa que ele teve com o Nenê, com o Miranda, com o árbitro, Rodolfo Toschi Marques. Saiu para o intervalo, ele demorou para sair para o intervalo para dar entrevista para o Renato Cury, porque ele ficou batendo boca com o Rodolfo Toschi Marques e com o Miranda. O Renato foi narrando a chegada dele para o Luiz, né? Foi. Agora, Michel, eu não sei se eu estou certo, o Grafa pode me corrigir. Me dá a sensação de que o Nenê conta X passos
Tanto é que ele vai até a bola umas 3 vezes nessa confusão. E por isso que ele fala, perdi a minha passada, E a porque ele tem um informação número que a gente certo tem de passos. É de que o Miranda estudou isso. Ah, é? É. Ele sabia que o Nenê tomava essa distância e falou assim, se tiver um pênalti e o Nenê for bater, já sei Eu onde vou eu dar vou uma ficar. atrapalhada, é. Ficou ali. Quem passou pra gente foi o Conrado Santana. E o Boa, Volpe bom conhece detalhe o Nenê, esse. né? Que eles jogaram junto no Jogaram São Paulo, junto em São treinaram o Paulo. pênalti junto. É difícil. O Nenê bater bate mal, pênalti. né? Bate a meia altura, não bate no cantinho. Mas a paradinha, justamente a paradinha que desloca o goleiro, E sempre. ele não conseguiu. E ele não deu a Mas paradinha tem hoje. que ter o plano B da paradinha, não tem? Ah. Se o goleiro não foi na tua, O cara Você já deu aquela meia trava. Fecha o olho e queima. No estágio da carreira dele, que o Nenê hoje não precisa de plano B para bater pênalti. Ele não, mas não precisa ter isso pensado. peraí. Tipo assim, eu vou até lá, naquela malandragem. Aí eu vou dar aquela paradinha. Se ele não cair, eu vou ter que fazer uma coisa. Então, já não está pensado isso? que nem eu vou dar um exemplo quando eu saísse correndo, se eu olhasse para o goleiro na batida, eu me desconcentrava. Eu definia um Olhava canto e só batia. para a bola? Eu definia um canto e batia. Se eu, naquele intervalo, olhasse para ele... podia tentar mudar, e ele né? tivesse intacto, aí eu... Tem uma explicação famosa do Zico em 86, né? O pênalti tão discutido que ele perde contra a França. Ele Resolveu depois mudar dá em uma cima da entrevista hora. dizendo que resolveu mudar em cima da hora. Percebeu alguma coisa no movimento do goleiro e falou, vou mudar. E aí a mudança... É porque assim, quando você vai mudar a direção de improviso, né, aí eu olho para o jogador, né, que é quem já esteve lá, quem já botou a bola ali. Não que eu tenha feito isso, é que eu quero justamente que ele explique. O chute não sai legal, né, Greg? Precisa mudar a posição do Se não pé. é o chute do jeito que você planejou, ele pode sair mascado, ele pode sair truncado. Não? É que nem o meu forte era o cruzado aqui, ó, a direita para cá. Esse lado eu fazia de pênalti, mas eu tinha mais dificuldade. Aí quando eu sabia que o goleiro já estava esperando ali, eu tinha que caprichar mais. Aí uma vez ou outra bate na trave, ela sai, você tira E demais. se você decidisse em cima da hora bater naquele lado que não é o seu legal, aí dava ruim. Dificulta bastante. Pensa na corrida. Você vem na corrida, o teu pé está mirando para lá. Se você inverter o canto, teu pé não vai... Você não vai fazer o posicionamento do pé do jeito que você pensou. Estou errado? O jogador do Náutico na final da semana passada contra o Sport, que perdeu a cavadinha, ele falou que quando ele olhou para o goleiro estava parado ainda, ele não deu tempo dele virar o pé. Porque o cara que dá a cavadinha, ou como o Gabigol bate, ele desloca o goleiro e depois bate no outro canto. Então é bem... Se não tiver o plano B igual o Barreto